muito tempo tentaram criminalizar a minha natureza. Por muito tempo tentaram demonizar a minha natureza. Por muito tempo tentaram provar que eu era uma doença. Meu nome é Marconi, tenho 25 anos e eu tenho orgulho da minha natureza. Meu nome é Felipe, tenho 23 anos e tenho orgulho da minha natureza. No início, quando eu percebi que de fato eu era homossexual, eu não me aceitei por vir de uma cultura onde ser homossexual é tão errado e chega a ser desonroso para a família. Eu desde muito criança já sabia que era homossexual, mas não entendia. Sabe quando todos os seus amiguinhos se apaixonam pela professora e você pelo professor? Passei toda a minha vida só ouvindo coisas ruins dos homossexuais. Na igreja, na escola, na brincadeira com os amigos vizinhos, praticamente em todo lugar. Na faixa dos meus 11 para 12 anos, quando me entendi de fato homossexual, eu não aceitava de forma nenhuma quem eu era. Primeiramente por achar que eu era uma abominação. Eu vivia em um contexto religioso opressor. E naquela época eu também aprendi a reproduzir todo o discurso de ódio que me era imposto. Eu ia para minha igreja e quase todos os dias eu ouvia que ia para o inferno, só por ser quem eu sou. Com todas as minhas forças eu negava a minha essência. As lutas interiores me matavam. Por falta de informação, eu também achava que por ser homossexual eu deveria me travestir de mulher. Ou até mesmo fazer a redesignação sexual, o que a gente entende hoje por transexuais. Isso era o que mais me assustava, porque eu sempre me identifiquei com o meu sexo biológico e eu não queria mudar. Eu achava que isso era uma regra, que se eu me assumisse, logo eu teria que assumir uma identidade feminina. Lembro que eu usava muito escondidas as roupas da minha mãe e das minhas irmãs. Também colocava muito pano na cabeça para fingir que era cabelo. Acho que eu fazia isso para ver como é que eu ficava de mulher. Eu entendia que a opinião e a interpretação bíblica que o meu pastor tinha era a verdade absoluta. Todos dessa igreja já sabiam de alguma forma que eu era gay. Fazia parte dessa igreja desde criancinha e era o único menino que fazia parte do ministério de dança, do ministério de teatro e principalmente do ministério de louvor. Sempre envolvido em tudo de arte que a igreja tinha para me oferecer. Não estou querendo dizer aqui que um homem ser puxado para o lado das artes afirma a sua orientação sexual. Mas no meu caso, as pessoas começaram a enxergar quem eu era por ser muito expressivo em tudo que eu fazia. Com isso, desde muito criança, eu já ouvia as pessoas falarem que eu era gay. Mas eu nem sabia o que era ser gay. Porque como eu disse, pra mim, ser gay era se tornar mulher. Que bobeira, né? Na verdade era falta de informação. Dentro de casa, na escola, até mesmo falta de informação na TV. Porque quando eu era criança, mal falavam sobre o assunto. Na escola sempre eu ouvia piadas e isso era muito ruim. Porque imagina você lutar contra algo e todo dia alguém lembrar que você é gay e pior, lembrar com aquela discriminação. Aos 15 anos a minha sexualidade deu um pulo. A partir desse momento começou a ser muito mais complicado para mim. Eu jejuava e por mais que eu renunciasse àquele desejo que para mim naquela época era nojento, aquilo não saía de mim. Nesse período foi quando eu tive a minha primeira depressão e não conseguia nem ir mais à igreja, que era algo que eu amava mais do que a mim mesmo. Passei cerca de 2 meses trancado dentro do meu quarto. A minha mãe me levava até comida na cama e eu ficava inconformado, com ódio de Deus, porque eu ouvia testemunhos de homossexuais que foram libertos e na minha mente Deus não olhava para mim, não estava nem aí para os meus sofrimentos e para as minhas lutas. Não sabia eu que Deus nada podia fazer, porque não tinha nada de errado. Eu tinha um desejo muito forte de me matar e nessa época eu tive a bulimia. Lembro que eu vomitava muito sangue e quanto mais sangue eu vomitava, eu achava que para mim era melhor. Depois de mais ou menos uns 2 meses que eu me recuperei, voltei a frequentar a mesma igreja. E fui abordado por alguns irmãos que disseram que estavam orando por mim por acharem que eu tinha me desviado. Nenhum foi me visitar. Lembro que os meninos sempre tiveram implicância comigo. Até se juntaram uma vez para bater em mim, mas um colega me defendeu. Esse foi o meu primeiro amigo dos meninos. Porque como eles sempre tinham implicância comigo, eu tinha uma dificuldade enorme de fazer amizade com os meninos. Eu sempre tive amigas, inclusive elas sempre me defendiam. Lembro que mais pra frente, com 12 anos, fiz alguns amigos por causa de um trabalho em grupo escolar. Uma vez nos juntamos na casa de um dos amigos para fazer esse trabalho. Na volta eu parei do mercado e eles ficaram do lado de fora me esperando. E aí um homem que é até conhecido chegou neles e falou: olha, vai ficar andando com esse menino aí, já já vocês viram bicha. Não sabia eu que essa minha volta seria a pior de todas. Fui dirigente de jovens por 2 anos. E no meu último ano eu lembro como fosse hoje. Estávamos numa tarde de sábado ensaiando com toda a mocidade e o meu pastor apareceu no ensaio. Achei muito estranho, porque ele nunca aparecia. Ele interrompeu o ensaio da mocidade e me chamou para ir até o gabinete com ele.
E eu fui. Chegando lá, entrei no gabinete e não pude nem sentar. Ele já entrou fechando a porta e colocando o dedo na minha cara. Você é um viado safado que está no altar da igreja se passando por um jovem de oração. Você acha que está se escondendo de quem? E ele continuou dizendo: me mandaram uma foto sua beijando outro rapaz em praça pública. E a partir de hoje você está suspenso de todas as atividades da igreja. Naquele momento eu fiquei sem chão e só conseguia chorar e falar que foi tudo mentira. Só que ele não acreditava. Saí da igreja naquele dia arrasado, morrendo de vergonha. Todos os meus jovens olhando para mim, sem saber o que estava acontecendo. E eu saí, de cabeça baixa, chorando, sem dizer uma palavra. Cheguei em casa e não pensei duas vezes de falar tudo para minha mãe. E ela, como mãe, só perguntou: é verdade o que o pastor está falando? E eu falei que não, porque de fato nada daquilo tinha acontecido. Porém, como o pastor afirmava que tinha uma suposta foto dessa situação, nós fomos resolver na justiça. Eu exigi que ele me mostrasse essa foto. No final não existia foto nenhuma. Era só o meu pastor querendo arrumar uma justificativa para me tirar da direção dos jovens, porque não aguentava mais na cabeça dele a cobrança dos irmãos em ter um jovem homossexual na direção dos jovens da igreja. Só que eu nunca tinha dito que era homossexual. Fiquei muito triste com a situação, mas aí os meninos logo falaram: mesmo se você fosse, a gente não ia deixar de ser seu amigo. Uma vez eu estava na frente da banca de revista aqui da cidade e eu estava olhando algumas notícias que antigamente, quando a gente queria saber o que ia acontecer na novela, a gente ia ver nas revistas. E tinha uma revista de mulher pelada do lado, e esse rapaz chegou e falou: o que é que você está olhando aí? Você nem gosta disso? Eu era apenas uma criança. Eu não tive nem oportunidade de pedir um desligamento ou sair da igreja. Ele me chamou no gabinete por uma segunda vez e disse que eu estava excomungado. Com toda essa situação, com a cabeça de uma pessoa de 16 anos que eu já me achava muito maduro naquela época, entrei na minha segunda depressão. E dessa vez, para piorar, veio com problemas espirituais junto. E nessa fase, eu tive dois pilares muito grandes na minha vida, que foram dois amigos que enfrentaram e passaram tudo comigo. Era bem complicado essas coisas. Além de ser difícil me aceitar, as pessoas faziam ficar pior a situação. Eu lembro quando eu, Betinho e Monique andávamos na rua, as pessoas olhavam com um olhar de nojo. E os comentários eram: olha, lá vem o trisal. Olha, Felipe tá aidético. Porque nessa época, com a depressão, eu emagreci muito de novo. Não sabiam eles que nessa época eu ainda era virgem. Tudo isso por causa das fofocas e mentiras levantadas pelos meus irmãos da igreja. Depois eu fui crescendo e entendendo melhor as coisas, Novas amizades, pessoas mais entendidas sobre o assunto. E como quem não quer nada, a gente vai fazendo as perguntas certas para entender melhor aquilo que a gente está sentindo. Resolvi me mudar principalmente por achar que os problemas espirituais estavam naquela casa onde eu morava. Já estando aqui na Praia de Pipa, buscamos a ajuda de um pastor pentecostal. Fizemos uma campanha e, de fato, os problemas espirituais acabaram. Logo fomos fazer parte da igreja desse pastor. Foi aí que passei a viver os meus maiores desafios em busca da minha libertação. Diversas vezes passei 24 horas num monte, embaixo de chuva, embaixo de sol, em busca dessa minha libertação. Já fiquei 3 dias trancado no meu quarto, comendo apenas pão e água, perguntando para Deus por que eu era gay. Parecia que quanto mais eu buscava, mais o sentimento aflorava. Por muito tempo doía muito essa situação, porque eu fazia de tudo para que Deus me libertasse desse sentimento. Passei essas e muitas outras loucuras. Quando eu tive certeza que eu gostava de homem, eu pensei: nunca eu vou assumir isso. Sempre irei esconder e viverei uma vida hétero. Não deve ser tão difícil. Eu até tentei, mas não deu certo. Não tem como fugir da nossa natureza. Me apaixonava pelo colega da escola e não podia contar para ninguém. Tudo eu tinha que aguentar calado. Até que chegou o tempo que eu decidi viver minha vida. E aí eu fui ter a minha primeira experiência de ficar com um menino. Mas claro, sem contar pra ninguém. Ainda tinha aquela ideia de nunca me assumir. E aí eu descobri que não tinha pra onde correr. Eu tinha que me aceitar e viver minha vida. Eu tinha mesmo que ser feliz, igual a todos que me cercavam. Pensei: se minha família ficar contra mim, problema deles também. Todo mundo casa com quem ama e eu não posso. Se não me entenderem, é uma questão deles, não minha. Não vou ficar pra trás, eu vou viver. Eu resolvi parar de ser perseguidor e passar a estudar a teologia inclusiva. Depois de 4 anos de profundo estudo, eu consegui perceber que eu nunca fui um erro, mas sim que sempre fui uma joia rara para ele, sendo muito mais aceito do que servo, como amigo dele. Continuei vivendo, mas ainda escondia minha homossexualidade. No fundo, eu ainda precisava ter mais coragem. Até que conheci Felipe, que hoje é meu noivo, e nele eu encontrei um apoio, me senti mais seguro.
Sou noivo do cara mais lindo desse mundo e Deus só tem abençoado tanto o meu relacionamento como a minha casa cada vez mais. Contei para as pessoas que para mim era mais importante, que é minha mãe e minhas irmãs. E fui recebido com o amor real do que realmente é ser família. Eu queria que todos os homossexuais fossem recebidos assim pela família, porque na rua a gente já recebe pedras demais. E também ter que receber pedras em casa deve ser horrível. Hoje eu vivo muito mais feliz, obrigado. E muito mais livre, sem cargas e culpas. Sem cobranças e sem medos. Aprendi a me amar mais, a me valorizar. Aprendi muito a não depender sentimentalmente de outra pessoa. E a me orgulhar de quem eu sou. Eu tenho orgulho da minha natureza e aceito perfeitamente quem eu sou. Se eu puder te dar um conselho, aí vai. Pare de ouvir agora mesmo essas diversas vozes que ficam falando ao teu ouvido e comece a se permitir a ouvir a voz de Deus. Uma boa ovelha conhece a voz do seu pastor. Se eu tivesse me permitido a ouvir a voz de Deus antes e a ser guiado pelo Espírito Santo, eu teria evitado muitos transtornos. Hoje eu tenho ao meu lado as pessoas certas que realmente me amam. Isso é impagável. E então, crentinhos, como vocês sabem, hoje é o 5º vídeo da semana LGBTQIA+, e a cor do tema de hoje é a cor verde, que significa a natureza. E nada melhor do que falar sobre a nossa natureza. E o quanto nos orgulhamos dela. Mesmo com esse resumo de sofrimento que passamos, sabemos que não é 1/3 do que a comunidade LGBTQIA+ passa hoje, e já passaram há muito tempo atrás para que hoje tivéssemos voz. E esse vídeo é para mostrar o quanto essa natureza gerou bastante preconceito na sociedade. A luta pela sobrevivência da nossa natureza vem desde que o mundo é mundo. Como castração, trabalhos forçados, castigos físicos, morte de decapitação, fogueira e forca. Essas foram apenas algumas penalidades impostas à comunidade. Principalmente a alguns homens ao longo da história. A atração e o amor mantida pelas pessoas do mesmo sexo foi tido por muito tempo como algo pecaminoso, perverso, criminoso e até doentio. Apenas em 1990, a OMS retirou a homossexualidade do Manual de Diagnósticos e Estatísticas dos Distúrbios Mentais, que até então a classificava como desvio e perversão. O termo homossexualismo também foi abolido, já que o sufixo ismo implica um transtorno, algo a ser tratado. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e entendido toda essa história. E a partir de hoje que você se orgulhe de quem você é. Até porque você não é um motivo nem de vergonha e nem um motivo de não se orgulhar. Você não é um erro, você é o acerto mais precioso de Deus. Se você ainda não deixou aquele like gostosinho aqui nesse vídeo, deixa agora. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Nos sigam nas redes sociais para que a gente fique mais próximo. E se você chegou nesse vídeo agora, saiba que esse é o 5º vídeo da semana LGBTQIA+. Dá uma olhadinha aqui na nossa playlist e acompanha todo o conteúdo da semana, que tenho certeza que vai somar em um conteúdo atrativo para você. Então é isso, gente. Um cheirão para vocês e até amanhã. Tá na hora de transformar o preconceito em respeito, de olhar na cara da homofobia e dizer, eu sou assim, e daí?